Tem post também do Eduardo Bolsonaro nessa mesma linha, Sakamoto, aí ele falando aqui, vem aí o narcoditador socialista bolsonarista, aguardem, é só o barco afundar um pouquinho mais que todos repetirão essa baboseira, inclusive usando frase ilustre de Supremável que diz que Maduro é conservador, não há moral entre esquerdistas, indo na mesma linha do pai aí para fazer esse ataque dessa comparação, né, Saka? Sentiu, né? Como diria Tino Marcos, né? O ponto é o seguinte, né? Ao invés de deixar passar, né, tanto o Bolsonaro quanto o filho dele, eles, na verdade, simplesmente chancelaram o que está todo mundo dizendo. Né? Essa comparação do Bolsonaro com o Maduro ficou muito clara na declaração do Maduro, né, no comportamento do Maduro. Né? Da mesma forma que ficou muito claro as comparações do Maduro com o Trump, junto, né, daquela coisa da ameaça de que se a eleição ele não ganhar a eleição, né, ele leva a bola embora, a bola, no caso, é a democracia. Então, o que acontece? Aquilo ficou tão claro, aquilo ficou tão óbvio, que começou a ferver aquilo dentro dos grupos bolsonaristas, no final das contas. E aí é o ponto de US$ 1 milhão, né? Porque se aquilo está fervendo na imprensa, eles deixam. Se aquilo começa a pegar dentro dos grupos bolsonaristas, eles começam a se preocupar e falam, danou-se, né? A gente precisa dar uma reação. Então, e aí, ou seja, isso aí é uma reação interna, é uma reação para o seu grupo, dizendo, olha, é uma bobagem, tanto é que o Bolsonaro, na resposta dele, melhor ainda, o Carlos Bolsonaro, ao responder pelo pai, ou a equipe do Carlos, né, eles tentam ridicularizar uma coisa. E quando você ridiculariza isso, do jeito que eles fizeram, né, neste momento, e nesse processo, é basicamente um atestado de culpa, né? Eles estão, na verdade, tipo, corroborando aquilo que a imprensa, que os analistas estão falando, que é o comportamento eles estão emulando mesmo o comportamento autocrático, como bem o Josias colocou. Então, infelizmente, né? Felizmente, infelizmente, isso até facilita a análise política, gente. A gente precisa conjecturar muito, né? É isso mesmo, né? Sentiu. E a gente está puxando aqui também, inclusive, as mobilizações em torno disso lá na Venezuela, né? Aqui também tem o governo convocando embaixadores estrangeiros em Caracas para participar de uma reunião no Ministério das Relações Exteriores do país, mostrando pesquisas de ampla vantagem de Maduro na eleição desse domingo, pedindo ali para os representantes diplomáticos evitarem surfar na onda do já ganhou da oposição, que a gente vê que tem sido despontada aí como então uma possível derrota de Maduro aí pela primeira vez. Tem várias questões para a gente analisar nesse sentido, mas eu aproveito para a gente incluir aqui na nossa conversa a advogada Maíra Richia, presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, para a gente entender um pouquinho mais. Queria até voltar com você, doutora, nessa questão do TSE, várias questões, muita indecisão ainda sobre o que a gente vai ver no fim de semana, mas várias questões também sobre o que diz respeito ao papel da comunidade internacional nesse sentido, mais especificamente do presidente Lula aqui no Brasil. Queria uma opinião sua para começar, por favor, sobre o posicionamento então do TSE de não mandar mais observadores para acompanhar o pleito lá no domingo. Fez certo, doutora? Bom dia para você, obrigada pela participação aqui com a gente. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira. Bom, primeiro que acho que foi muito acertada a decisão, tanto a declaração do presidente Lula quanto a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, já que o governo da Venezuela fez francos ataques ao nosso sistema eletrônico de votação, né, e a lisura da nossa votação. Vale dizer que essa temática é uma temática que a comunidade jurídica, a sociedade como um todo, vem tentando refutar desde as eleições gerais de 22, quando o nosso sistema eletrônico, o modo, né, que a nossa justiça eleitoral se organiza, tanto para o voto em si, quanto para a coleta e o resultado das eleições, tem sofrido muito ataque, né, a ponto de se colocar em xeque o resultado das eleições brasileiras, sendo que até hoje não há absolutamente nada que possa
trazer algum tipo de dúvida sobre esse nosso sistema de votação, que é extremamente confiável. As urnas eletrônicas, elas são auditáveis, e mais do que isso, existe todo um procedimento de observação também nacional e internacional com relação aos votos, né, ao depósito dos votos e à coleta de votos. Então, quando uma nação internacional ela ataca a lisura do nosso processo democrático, ataca a nossa forma de votação, ataca o nosso sistema eletrônico de votação, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral não deve compactuar com isso e muito menos ir até a localidade para observar essas eleições. Então, acho que foi de maneira extremamente acertada a decisão do TSE, assim como a declaração do presidente Lula.